Existe um tipo de jejum que faz demônios pegarem suas malas e fugirem desesperados. Enquanto muitos cristãos acham que jejuar é apenas ficar sem comer, o inferno sabe que existe um nível de jejum tão poderoso que destrói anos de planos malignos em questão de dias. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. O que eu vou te revelar não é teoria, não é religiosidade, é um segredo espiritual que o reino das trevas tenta esconder da igreja há séculos. Existem 4 tipos de jejum que fazem o inimigo tremer. Tipos de jejum que expõem, enfraquecem e expulsam demônios que ocuparam áreas da vida de uma pessoa por muito tempo. E o último deles é o mais perigoso para o inferno, o que quase ninguém pratica. Então, fique comigo até o final, porque o que você vai aprender agora pode mudar sua caminhada espiritual para sempre. Hoje, você vai entender por que esses jejuns funcionam e como começar a usá-los imediatamente para alcançar libertação e vitória. O jejum aterroriza o inferno porque ele atinge exatamente o ponto que Satanás mais usa para manter um crente fraco: a carne. Quando você jejua, sua carne perde força, mas o seu espírito começa a se levantar com autoridade. E é nesse momento que tudo o que o inimigo construiu secretamente ao longo dos anos começa a desmoronar. Jesus disse em Mateus 15:13 que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Isso significa que quando você entra em jejum verdadeiro, Deus não apenas corta o fruto da opressão, ele arranca a raiz inteira. O jejum abre espaço para que o poder de Deus rompa ciclos, destrua fortalezas e quebre amarras invisíveis que muitas vezes não foram criadas apenas por decisões erradas, mas por um ataque espiritual planejado há décadas. Isaías 58 mostra o jejum como uma arma para soltar as correntes da maldade, desfazer fardos pesados e libertar os oprimidos. E é por isso que Satanás teme tanto quando um cristão decide jejuar de verdade, porque cada dia de jejum enfraquece sua influência, expõe suas estratégias e abre caminho para o Espírito Santo agir com autoridade. Quando um crente jejua, é como se luz entrasse onde o inimigo sempre operou na escuridão. E para o inferno, nada é mais aterrorizante do que um cristão iluminado, fortalecido e espiritualmente desperto. Tipo 1. Jejum com oração e adoração intensas. O primeiro tipo de jejum que faz o inferno tremer é o jejum combinado com oração e adoração intensas. Esse não é um jejum comum, é um mergulho profundo na presença de Deus. Quando você jejua e ora com intensidade, algo poderoso acontece. O seu espírito entra em alinhamento direto com o céu. E quando isso acontece, Deus começa a remover tudo aquilo que o inimigo plantou na sua vida ao longo dos anos. Satanás trabalha devagar, de forma estratégica, criando padrões, ciclos de derrota e fortalezas que muitas vezes você nem percebe. Mas quando você jejua com oração fervorosa, todas essas estruturas começam a ruir de uma vez. Jesus disse que toda planta que o Pai não plantou será arrancada pela raiz. E é exatamente isso que ocorre nesse tipo de jejum. Deus não apenas poda sintomas, ele destrói a raiz espiritual do problema. É por isso que o inferno teme tanto esse jejum. Imagine o inimigo investindo anos construindo uma fortaleza em uma área da sua vida. E então, em poucos dias de um jejum intenso, tudo aquilo desmorona diante da presença de Deus. Situações que te atormentaram por anos começam a ser quebradas. Padrões espirituais que pareciam impossíveis de vencer começam a desaparecer. Isso porque esse tipo de jejum amarra o homem forte, como Jesus ensinou em Mateus 12, e libera você para recuperar aquilo que lhe pertence. Quando você adora enquanto jejua, a presença de Deus se torna tão forte que as trevas simplesmente não conseguem permanecer. O jejum enfraquece sua carne, mas a oração e a adoração fortalecem o seu espírito, criando um ambiente onde o inimigo perde todo o poder. Por isso, esse jejum é tão temido. Ele destrói as obras do inimigo e restabelece completamente a autoridade espiritual que Deus te deu. Tipo 2. Jejum com louvor contínuo. O segundo tipo de jejum que aterroriza o inferno é o jejum acompanhado de louvor contínuo. Esse jejum é tão poderoso porque ele cria uma atmosfera onde demônios simplesmente não conseguem permanecer. Enquanto muitos crentes passam o jejum tentando apenas aguentar o tempo passar, aqueles que enchem esse período com louvor mudam completamente o ambiente espiritual ao redor de si. Foi exatamente isso que aconteceu em 2 Crônicas 20. Quando Josafá colocou os adoradores à frente do exército, Deus lutou a batalha por eles. O louvor abriu um caminho que a força humana jamais poderia abrir. Durante o jejum, cada momento que você louva a Deus é como se você enfraquecesse as correntes que o inimigo tenta manter presas em você. O louvor não é apenas cantar, é declarar a grandeza de Deus, mesmo quando sua carne está fraca. E quando sua carne enfraquece, seu espírito se fortalece. E isso coloca você em uma posição de autoridade que o inimigo teme profundamente. A história de Paulo e Silas na prisão
mostra esse princípio com clareza. Enquanto estavam acorrentados, eles começaram a cantar louvores e Deus fez tremer os alicerces da prisão até que todas as portas se abriram. É assim também no jejum com louvor contínuo. Prisões espirituais caem, cadeias se soltam e aquilo que parecia impossível começa a se mover. O inferno teme esse tipo de jejum, porque ele transforma cada nota de louvor em uma arma espiritual que desmonta qualquer fortaleza das trevas. Tipo 3, jejum de consagração e santificação. O terceiro tipo de jejum que o inferno mais teme é o jejum de consagração e santificação. Esse é o jejum que vai muito além de comida. É negar tudo aquilo que alimenta sua carne e fortalece padrões que te afastam de Deus. Muitas pessoas pensam que jejuar é apenas parar de comer. Mas, na verdade, existem hábitos, entretenimentos, conversas e ambientes que alimentam mais a carne do que qualquer alimento físico. E quando você decide jejuar dessas coisas, você está atacando diretamente os sistemas que Satanás construiu ao seu redor. O inimigo utiliza distrações, prazeres, vícios emocionais e até relacionamentos para manter você ocupado e desconectado espiritualmente. Por isso, esse jejum o enfurece tanto, porque ele desmonta exatamente as estruturas que ele usa para prender a sua mente e o seu coração. Quando você jejua entretenimento, séries, música secular, redes sociais ou até pessoas que drenam sua energia espiritual, você abre espaço para Deus religar seu espírito, renovar sua mente e transformar seu caráter. Esse jejum cria um vazio santo, um espaço onde Deus começa a falar, curar, revelar e fortalecer. Até Jesus se retirava da multidão para se consagrar, porque entendia o poder de se desconectar do mundo para se conectar ao Pai. Quando você pratica esse tipo de jejum, você interrompe ciclos espirituais negativos, mata desejos carnais e coloca seu espírito no controle. E quando sua carne é enfraquecida e seu espírito assume o comando, o inimigo simplesmente perde toda a influência. Esse é o jejum que desmonta fortalezas silenciosas e destrói hábitos que o diabo levou anos para construir. É o jejum que redefine quem você é e quem você pertence. Tipo 4. Jejum de revelação e discernimento. O quarto tipo de jejum que Satanás teme desesperadamente é o jejum de revelação e discernimento. Esse é o jejum que expõe tudo o que o inimigo tentou esconder por anos. Quando você jejua pedindo especificamente para Deus abrir seus olhos espirituais, você está declarando guerra contra o engano das trevas. O inimigo só consegue agir onde há escuridão, confusão e cegueira espiritual. Mas quando você entra nesse tipo de jejum, a cortina espiritual começa a ser puxada e aquilo que estava oculto se torna visível. Esse é o jejum que transforma um cristão comum em alguém espiritualmente perigoso para o inferno, porque você começa a enxergar a raiz dos problemas, as estratégias do inimigo e os ataques que antes pareciam apenas coisas naturais. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel no capítulo 10. Enquanto ele jejuava buscando entendimento, Deus revelou não apenas a resposta da visão, mas também a guerra espiritual intensa que estava acontecendo nos bastidores. O anjo explicou que desde o primeiro dia do jejum dele, as palavras foram ouvidas, mas houve resistência espiritual no mundo invisível. Quando você faz esse jejum, Deus revela caminhos, expõe armadilhas, mostra direções e te dá discernimento para tomar decisões que mudam destinos. E isso aterroriza o inferno, porque o inimigo não consegue manipular um crente que enxerga. Esse jejum faz você perceber o que está acontecendo por trás de certas pessoas, portas, pensamentos e situações. Ele desbloqueia discernimento, autoridade e clareza espiritual. E quanto mais você vê, menos o inimigo consegue te enganar. Esse é o jejum que transforma o invisível em evidente e arranca as máscaras das trevas. Quando você entra nesses tipos de jejum, uma batalha intensa começa, porque o inimigo fará de tudo para impedir que você avance espiritualmente. Ele tentará atacar sua mente com desânimo, colocando pensamentos de que nada está acontecendo. Ele vai aumentar sua fome, seu cansaço, sua irritação, fará você se sentir fraco, improdutivo e até questionar se o jejum realmente vale a pena. Esses ataques não são sinais de derrota, são provas de que seu jejum está funcionando. Toda vez que o inferno percebe que você está prestes a romper algo profundo, ele intensifica a resistência. Mas é justamente nesses momentos que você precisa perseverar. Cada minuto que você continua firme no jejum, mesmo diante das lutas internas, é um minuto em que as obras do inimigo estão sendo destruídas. Os ataques são barulho, são distrações, são tentativas desesperadas de te fazer parar. O que o diabo mais teme não é a sua força física, é a sua decisão de continuar. Porque um crente que jejua com propósito se torna uma ameaça real para o reino das trevas. A batalha durante o jejum é intensa, mas a vitória que vem depois é permanente.
Meu irmão, minha irmã, entenda isso de uma vez por todas. O jejum não é um ritual religioso. É uma guerra espiritual. É uma arma. É um portal de intimidade com Deus. Quem jejua com propósito não sai do mesmo jeito. O céu responde. O espírito fortalece e a carne se cala. E se você sentiu no seu coração que Deus falou com você hoje, então não deixe essa mensagem morrer aqui. Escolha agora um tipo de jejum desses que eu te ensinei e comece ainda hoje, nem que seja por poucas horas. Comente aqui abaixo qual tipo mais falou com você. Isso fortalece a sua decisão e pode despertar outras pessoas também. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de força espiritual. Você pode ser a resposta da oração de alguém. E lembre-se, quem jejua com fé vence batalhas que palavras não conseguem vencer. Que o Senhor te fortaleça, te guie e te levante. Até o próximo vídeo. E que a presença de Deus te acompanhe.